Oi, oitavo ano, tudo certinho, né? Como acordado com vocês na nossa aula online, hoje eu vou resolver questões, tá? As questões da página 263, lá do nosso módulo 2, do capítulo 6. A nossa página 263, ela começa com essa questão C aqui, ó. Mas antes de eu falar da questão C, desculpa, eu preciso fazer a B para a gente fazer essa questão C, tá bom? Então, na questão B, que foi até uma questão que vocês já fizeram, é super tranquila, ela pede para a gente colocar nesses quadradinhos o nome das estruturas indicadas na imagem. Então, vocês sabem que essa imagem é um neurônio, tá? Uma célula nervosa, são as principais células que compõem o tecido nervoso. As células da glia ou gliócitos também compõem esse sistema nervoso, mas os neurônios são as principais células, porque vão ser as células que vão transmitir esses impulsos nervosos. Nessa questão está representando a imagem de um neurônio, a gente vai colocar essas estruturas externas do neurônio. Então, no quadrinho A, são os dendritos, né? B, corpo celular, C, axônio e D, extrato mielínico ou bainha de mielina, tá? Nessa questão C, vocês agora vão falar da importância dessas estruturas citadas. Então, a gente sabe que os dendritos, representados aí pela letra A, são prolongamentos do corpo celular, várias ramificações, e vai ser justamente os dendritos, essa parte do neurônio, que vai receber os impulsos nervosos, tá bom? O corpo celular é como se fosse o centro do neurônio, é onde está localizado tanto o núcleo como as organelas, o metabolismo celular vai ocorrer nesse corpo celular. O axônio, representado pela letra C, é um prolongamento cilíndrico único do corpo celular e é por onde ocorre o quê? Os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos vão ser transmitidos ao longo do neurônio, então, ao longo do axônio. Então, o axônio vai transmitir esses impulsos nervosos de neurônios para outros ou de um neurônio para um órgão específico, e o extrato mielínico, ou bainha de mielina, vai permitir o aumento da velocidade na condução desses impulsos nervosos. É como se o impulso fizesse saltos, tá bom? E esses saltos só é permitido por conta da presença da bainha de mielina nos axônios. Nem todos os axônios têm, mas a maioria dos neurônios apresenta em seus axônios esse extrato mielínico. Na questão 3, ainda da página 263, a questão pede para a gente ler as informações nesse quadrado que fala de uma doença, que é a meningite, que é a inflamação das meninges. Eu comentei na nossa aula online falando que as meninges são membranas que protegem o sistema nervoso central. Então, nosso sistema nervoso central, além de ser protegido por uma estrutura óssea, no caso do encéfalo, que vai ser protegido pela caixa craniana, e a medula espinal, que vai ser protegida pelas vértebras, né, pela coluna vertebral formada por as vértebras, a gente também vai ter essas meninges, tá bom? Que são membranas que vão proteger tanto o encéfalo como a medula espinal. A meningite, tudo que tem it é inflamação. A meningite vai ser uma inflamação, né? Ela é uma inflamação nessas meninges. Então, ela é uma doença que vai atingir o sistema nervoso, ela é causada por determinados micro-organismos, como algumas bactérias e vírus, tá bom? Então, pode ter a meningite viral e a meningite bacteriana. Os sintomas: dor de cabeça, febre alta, rigidez na região do pescoço. A transmissão desses micro-organismos e dos vírus são causados através das gotículas, né, da saliva presente nas pessoas doentes. Então, só uma pessoa doente que está contaminada, infectada, que vai conseguir passar através da saliva esses patógenos. E a prevenção que as pessoas precisam, né, estar em ambientes ventilados, evitando aglomeração e ainda se utilizar da vacina, porque ainda bem, existe vacina para meningite, tá bom? Então, a questão 3 fala o seguinte: os casos de meningite tendem a ser mais comuns no inverno, porque as pessoas costumam fechar, né? Vai ventar muito, então fecha a porta, fecha a janela de casa, janelas de ônibus. E aí as pessoas costumam se aglomerar em ambientes pequenos, pouco ventilados, abafados. E aí a questão pergunta por que manter ambientes bem ventilados ajuda a prevenir a meningite. Então, qual seria uma resposta recomendada, né?
Os ambientes ventilados, por conta da corrente de vento que está passando o tempo todo, facilita a dispersão dessas gotículas de saliva de pessoas possivelmente infectadas. Então, a dispersão vai ocorrer de maneira mais fácil em ambientes mais ventilados. E isso vai dificultar a entrada de patógenos que possam estar presentes nessas gotículas dentro de organismos, ou seja, dentro de pessoas não infectadas. Tá bom? Então a gente sabe também que a COVID-19 ela é causada pelo vírus, pelo coronavírus, e passado transmitido através de gotas de salivas, né? Então, o uso da máscara é essencial também evitar aglomeração, evitar ambientes fechados, porque em ambientes fechados a dispersão é muito mais rápida, tá bom? As pessoas estão conversando, a saliva tá, ó, sendo transmitida no ar, né? Ela é lançada no ar e pode chegar e infectar uma pessoa que não tenha a doença. Aqui nessa imagem ao lado, eu coloquei as meninges, que foi a imagem que a gente já comentou também na aula online. Aqui tá mostrando as meninges, que são 3, vocês não precisam saber o nome, tá? Mas é duramata, hemata, piemata, que são meninges que nesse caso aí tá protegendo o encéfalo. A questão B da terceira questão faz o seguinte: se essa meningite ela não for tratada corretamente, ela pode deixar sequelas, como deficiência mental, perda da capacidade motora e de percepção de estímulos do ambiente. Então, a gente sabe que o sistema nervoso central é um centro de comando que processa e interpreta os estímulos ambientais, tá? A percepção dos estímulos do ambiente vai ser feita por órgãos sensoriais, né? Como orelha, nariz, língua, pele. Aí a questão fala o seguinte: se a meningite não atinge diretamente esses órgãos, né? Atinge o sistema nervoso central, por que a percepção dos estímulos do ambiente pode ficar prejudicada quando há sequelas dessa doença? Então, a resposta plausível é o seguinte: que a meningite é uma doença que atinge o sistema nervoso central, vocês sabem disso, e o sistema nervoso central ele vai receber e vai interpretar, né, as informações vindas do ambiente, que foram estimuladas por esses órgãos sensoriais. Então, embora a captação do estímulo, né, que foi captada por esses órgãos sensoriais não foi afetada, ela não tenha sido afetada pela meningite, a interpretação e o processamento dessas informações pode ficar prejudicada, porque quem faz isso é o sistema nervoso central e a meningite afeta o sistema nervoso central, tá bom? Por fim, a quarta questão dessa mesma página fala o seguinte, que a gente viu que o sistema nervoso central, ele é dividido, né, para ter uma explicação mais didática, até porque é um sistema muito mais complexo, dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E aí a questão pede para a gente escrever no caderno, e aí vocês vão colocar no caderno de vocês qual é o papel, né, da parte central do sistema nervoso, ou seja, o papel do sistema nervoso central. Então, vocês sabem, aqui eu coloquei um esqueminha dos nossos slides, que o sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico, que os órgãos que compõem o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo é dividido em cérebro, tálamo, hipotálamo, cerebelo, tronco encefálico, tá bom? E a função do sistema nervoso central é justamente receber informações, interpretar e enviar a resposta dessas informações, até porque esse sistema nervoso central é um centro de comando do corpo, tá bom? E esse sistema nervoso central também está relacionado às emoções, aos pensamentos e à memória. Então, vocês colocando essas informações, a resposta de vocês fica completa. Então, coloquem os órgãos que compõem o sistema nervoso central, comentem que o sistema nervoso central é o centro de comando do corpo e a função básica, as funções básicas desse sistema nervoso central, que é receber informações, interpretar informações e enviar respostas dessas informações interpretadas, e que esse centro de comando nervoso também está relacionado às emoções, relacionado aos pensamentos e à memória, tá bom? É bem tranquilo essa página de se fazer, não tem maiores dúvidas não, mas mesmo assim, se vocês sentirem alguma dificuldade durante a resolução da página, podem entrar em contato comigo. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijão e até nossa próxima aula online, tá bom?